Olá, queridos amigos e amigas da Casa Fake. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez para falar sobre uma das parábolas de Jesus e fazer a nossa interpretação. O propósito deste programa está completamente alinhado com a proposta da Fake, que é de apresentar os temas doutrinários tendo como base o Evangelho de Jesus. E como sempre fazemos nos tratamentos presenciais que são realizados na Fake, iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Dessa forma, convido a todos a fechar os olhos, respirar profundamente, cada um no seu ritmo, acalmando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos na direção do nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e misericórdia, Jesus, nosso Mestre, irmão maior e sempre o nosso divino conselheiro, queridos mentores desta casa que nos permite a troca de amor e da caridade, amado irmão Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes e todas as falantes do bem que estão sempre em nosso auxílio. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, por nos permitir esta oportunidade de comentar sobre as Suas leis, sobre as obras de Jesus, nosso grande Mestre, que tantos ensinamentos nos trouxe. Rogamos luz e proteção para a nossa tarefa de hoje. E assim, agradecidos e extremamente felizes por esta oportunidade, é que te pedimos humildemente permissão para iniciarmos a apresentação de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, feita a nossa ligação com a espiritualidade que está sempre junto a nós, nos protegendo e amparando, vamos então dar início à leitura da parábola de hoje e, na sequência, seguiremos com os comentários acerca da nossa interpretação pela ótica do Espiritismo. No entanto, é importante trazermos à nossa lembrança o significado de uma parábola e entender também por que razão Jesus se dirigia ao povo dessa maneira. Então, o que vem a ser uma parábola? Bem, de acordo com os diversos registros encontrados nas literaturas e também na internet, parábola corresponde a uma pequena narrativa que se utiliza de uma linguagem figurada ou alegórica com o objetivo de transmitir uma mensagem de conteúdo moral. Podemos também dizer que a parábola é formada pela construção de fábulas ou de pequenas histórias que trazem situações vividas por pessoas de uma determinada época, considerando ainda os seus hábitos, os seus costumes e a sua própria cultura. Mas por que será que Jesus falava por parábolas? É bem provável que Jesus se utilizava dessas breves narrativas com a finalidade de facilitar o entendimento de seus conselhos e de seus ensinamentos. Sem sombra de dúvidas, a facilidade que Jesus tinha de conectar suas histórias com as situações de vida do povo possibilitava a melhor compreensão e, principalmente, a absorção dos seus ensinamentos morais. Dessa forma, podemos dizer que Jesus construía as suas histórias de forma, como sempre, muito inteligente, com um grande valor em seus significados e como certamente nenhum outro líder jamais conseguiu, para fazer então as suas comparações, instruindo o povo com os seus ensinamentos e os seus sábios conselhos. Dito isto, vamos então ao nosso tema. A parábola de hoje é a parábola dos talentos, que se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, e também é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Vamos então à leitura. Pois será como um homem
que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos e entregou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1 saiu, cavou na terra e escondeu a prata de seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também, o que tinha recebido 1 talento disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhe onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior, ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Como disse, isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Bom, antes de iniciar os nossos comentários, é importante fazer um breve resumo desta parábola para que possamos transformar os conceitos abstratos em imagens mentalmente visíveis. A parábola se inicia com a narrativa de um homem que, pela indicação, era o senhor de alguns servos e certamente de terras e posses. Como precisava fazer uma longa viagem que iria demorar um bom tempo, chamou 3 de seus servos e deu a cada um deles uma certa quantidade de talentos. Após finalizada a sua viagem, o Senhor retorna e chama aqueles mesmos servos para que prestem contas dos talentos que havia deixado com eles. Os 2 primeiros servos, que receberam quantidades superiores e distintas de talentos, devolveram o dobro dos talentos recebidos, fazendo com que o Senhor dos servos demonstrasse alegria pelos resultados obtidos e, de alguma forma, aprovasse as tarefas que haviam executado. O terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento e com medo de perder e não ter como devolvê-lo, tratou de guardá-lo. No entanto, diante do resultado não tão produtivo comparado ao dos demais, o Senhor tratou de repreender o servo, destacando que ele deveria ter dedicado esforço em multiplicar aquilo que lhe foi confiado. E, num ato contínuo, ordenou que o único talento que lhe foi dado fosse tirado e entregue ao servo que conseguiu produzir, digamos assim, o melhor resultado.
E a parábola termina com a ideia de que o servo que falhou na sua tarefa fosse lançado na escuridão, onde iria experimentar o pranto e o ranger de dentes. Bem, meus irmãos, para entender melhor o contexto, logo após esse breve resumo, vamos tentar identificar e revelar os principais personagens que são mencionados na parábola. Para começar, como podemos personificar o homem que chamou seus próprios servos e deu a eles os talentos? Jesus utiliza a figura de um homem, Senhor dos servos, para caracterizar o Criador de tudo e de todos, que é Deus. Deus que é soberanamente justo e bom para com todas as suas criaturas. E os servos, a quem podemos compará-los? Eu diria que não apenas, mas também obedecendo uma escala hierárquica, os servos são representados na parábola pela própria humanidade, ou seja, por todos nós que somos filhos do Criador. E quanto aos talentos, seria a denominação da moeda daquela época ou o dinheiro que circulava? Inicialmente, podemos até ter esse entendimento, já que a parábola narra a possibilidade de dobrar a quantidade, como também faz menção de que as pratas do Senhor deveriam ter sido entregues aos banqueiros. Entretanto, como as parábolas tratam de temas que envolvem uma linguagem figurativa e também alegórica, podemos significar os talentos como os bens, os recursos e até mesmo as aptidões que recebemos. Portanto, podemos comparar os talentos como os instrumentos que a providência divina nos outorga e que devem ser empregados em nosso próprio benefício e também dos nossos semelhantes durante as nossas experiências encarnatórias. Muito bem, agora que já compreendemos o resumo desta narrativa e da mesma forma conseguimos formar uma imagem mental dos seus personagens, vamos buscar entender quais são os ensinamentos que estão ocultos nesta parábola. E talvez a melhor forma de revelar esses ensinamentos e conselhos que o Mestre Jesus tão bem comunicava é ampliando um pouco o nosso raciocínio na observação e na reflexão das partes dessa belíssima história. Bom, na primeira parte, gostaria de iniciar trazendo um pequeno trecho da parábola que quase não é percebido em sua leitura, mas que não está ali certamente por acaso e nos traz um bom ensinamento. Vamos lembrar, logo após o Senhor entregar os talentos a cada um dos seus servos, a narrativa destaca que o homem, e aqui é caracterizado como Deus, ausentou-se do país imediatamente. Assim está escrito, entre aspas, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e ausentou-se de seu país imediatamente. Fecha aspas. Então, de que forma é possível fazer uma análise desta ação? Por que o homem ausentou-se imediatamente do seu país? Essa atitude empreendida pelo Senhor nos remete ao raciocínio de que, após ter entregue as diferentes quantidades de talento a cada um, ele se afastou rapidamente, evitando dessa forma que a influência de sua presença pudesse, digamos, interferir sobre aquilo que ele efetivamente esperava dos seus servos. Ou seja, os servos, após a saída do Senhor, ficaram completamente à mercê de si próprios, cabendo a eles colocar em prática, cada qual com a sua individualidade, a sua própria vontade, o mecanismo do seu livre-arbítrio. Então, este primeiro ensinamento, ele se apresenta como um desejo de Deus para com todos os seus filhos, fazendo a analogia de que Deus é o Senhor dos servos. E realmente é isso que Deus quer de nós.
que a gente consiga se desenvolver por nossos próprios meios. Fazendo uma analogia, né, com a família, os nossos filhos, por exemplo, é como um pai ou uma mãe que ajuda seu filho a andar de bicicleta. No início fica ali ao lado, né, ajudando, tentando equilibrar, mas se a criança, o filho, ele não for sozinho, ele nunca vai aprender. É preciso que ele tenha a coragem, que ele tenha a atitude de fazer isso. Então, basicamente é isso que Deus quer de nós. Então, eu diria que da mesma forma, na parábola, o Senhor provocou os seus servos ao aprendizado. Caso contrário, não haveria mérito nos resultados das atitudes dos servos, dada a força influenciadora do Senhor, dizendo a eles o que deveriam fazer. É importante e devemos notar que o fato do homem ter saído de imediato não significa que ele tenha abandonado aqueles servos. O pai ou a mãe também não abandona o seu filho, simplesmente o conduz para que ele possa andar de bicicleta. E da mesma forma, Deus não abandona nenhum de nós. Deus se mantém presente em nossas vidas, porém sem se envolver nas questões individuais, daquilo que cabe a cada um de nós tomar como decisão no campo das nossas escolhas. Bem, feita essa primeira observação, vamos agora entrar numa outra etapa e começar a procurar entender por que razão o Senhor deu quantidades diferentes de talentos aos seus servos. Deus, assim como o Senhor dos servos, irá sempre conceder os recursos de acordo com a nossa capacidade de bem utilizá-los, seja em prol de nós mesmos, como também em favor do próximo. Aliás, esta observação está descrita logo no início da parábola, quando relata o seguinte trecho. Vou ler. Abre aspas. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade. Esse encerramento é que demonstra exatamente, quer dizer, essa afirmação, ela nos traz o entendimento de que não adianta dar talentos a quem ainda não está capacitado ou habilitado a desenvolver o bem através destes recursos. E essa capacidade, ela está diretamente ligada às experiências vividas e acumuladas durante as encarnações anteriores. É o que podemos chamar, digamos, de bagagem espiritual. Então, vamos analisar as características de cada um dos servos e tentar encaixá-las no nosso cotidiano. Na parábola, o servo que recebeu mais talentos do que os demais, recebeu aqueles 5 talentos, pode simbolizar o espírito que já possui uma boa bagagem de experiências acumuladas, sendo, portanto, capaz de ensinar, de instruir ou de compartilhar com outros irmãos tudo aquilo que já viveu e que resultou em seu crescimento. Em geral, podemos comparar estes espíritos àqueles missionários que possuem uma enorme responsabilidade de conduzir grupos da humanidade em busca da evolução individual. Normalmente são aqueles espíritos que vêm encarnar com uma tarefa já muito bem definida e que deve ter como resultado uma significativa repercussão social. Ele normalmente movimenta um grande grupo de pessoas. Já o segundo servo, aquele que recebeu um pouco menos, recebeu 2 talentos, certamente ele ainda não conseguiu reunir muitas experiências, mas de alguma forma está apto a operar grandes obras, sim, dentro de um grupo reduzido, um grupo um pouco menor, como por exemplo, uma família. E nesse conjunto de pessoas, família, o espírito ele pode encarnar não apenas como pai ou mãe, que teoricamente seriam os responsáveis por conduzir os filhos, e também outros parentes mais próximos com quem convivem. Este servo, como um espírito um pouco mais preparado que os demais,
pode reencarnar numa determinada família como um filho ou como uma filha, com o simples propósito de cumprir sua programação espiritual elaborada anteriormente na erraticidade. Pode ser ele ou pode ser ela o responsável por trazer a harmonia para aquele lar, para aquela família, pôr em prática os aprendizados que juntou em suas vivências através da realização do bem e de um comportamento que segue os princípios da moralidade. Todos nós sabemos que a família é um grande laboratório, talvez o maior, por onde todos nós passamos por diversas provas, mas que sempre nos enriquece com muitos aprendizados. Eu diria que a família é uma verdadeira oficina do trabalho emocional, onde somos levados a praticar exercícios diários, como, por exemplo, ceder e resistir, perdoar e pedir perdão, entender e fazer-se entender. E no ambiente de trabalho, se fizermos uma analogia, isso se dá da mesma forma, já que temos normalmente a necessidade de nos adequar a vários fatores heterogêneos e conflitos de interesses de toda sorte. Então, seja em família ou seja no ambiente de trabalho, essa necessidade de termos servos que, mesmo não atingindo um grau elevado, já conseguem trazer ali uma harmonia e conseguindo fazer, então, o desenvolvimento não apenas dele, naturalmente, mas de outras pessoas com as quais convive. E o terceiro e último servo foi aquele que recebeu somente um talento. Neste caso, a responsabilidade é proporcionalmente restrita e provavelmente voltada ao seu próprio desenvolvimento na busca de adquirir valores e qualidades que ainda não possui. Naturalmente que estes espíritos podem também influenciar outros que estão no mesmo estágio, o que acaba contribuindo de alguma forma também para o crescimento deles, né? De um e de outro. Bom, analisando agora a distribuição dos talentos, conseguimos concluir que é inútil disponibilizar tarefas que exigem maior capacidade e aptidão a quem ainda não está preparado e habilitado para executá-la. Neste ponto, a parábola já nos revela uma grande verdade que Jesus quis nos mostrar, que é a preocupação de fazer as escolhas mais assertivas e produtivas. O servo que, com medo, simplesmente escondeu o único talento que lhe foi entregue, não teve absolutamente nenhuma vantagem. Muito pelo contrário, foi uma escolha errada. Sua ação demonstrou completa omissão diante de uma responsabilidade que lhe foi atribuída, agindo talvez de forma negligente e não sabendo aproveitar a oportunidade concedida. Ora, se pensarmos, o universo em que nos encontramos é regido pelas leis divinas e dentre elas está a lei do trabalho. E trabalho significa transformar o seu tempo e o seu talento em algo útil. Portanto, essa é uma afirmação que a parábola destaca, observando que é necessário ter a ação, ter a atitude, a proatividade e sempre na construção de coisas úteis. No livro Fonte Viva de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, há um capítulo que trata exatamente dessa parábola. Isso está no capítulo 132, que tem como título Tendo Medo. Este capítulo retrata os espíritos que, recebendo poucos talentos, assim como aquele que recebeu apenas um, atribuem ao medo a causa dos seus insucessos. Usam como argumento de serem menos favorecidos pelo destino e se transformam em verdadeiros campeões da preguiça e da improdutividade. Deveriam, ao contrário, encarar com coragem e determinação aquela pequena prova, fazendo dela o caminho do seu progresso e da sua renovação. Bem, finalizando a reflexão agora da quantidade de talentos recebidos por cada um dos servos,
Vamos abrir então observações comparativas com a capacidade ou a limitação destes servos descritos na parábola. E nesse sentido, vamos tentar analisar se aqueles que receberam uma quantidade maior de talentos têm a tendência de se desenvolver e evoluir mais rapidamente. Será mesmo que isso é possível? Bem, eu arriscaria dizer que sim. E vamos pensar juntos. O fato de alguns espíritos já terem recebido mais talentos que os demais realmente lhe conferem o status de mais preparados, ou no mínimo, um passo à frente dos outros. E isso não quer dizer que por terem mais talentos sejam eles espíritos mais velhos, analisando pela ótica da idade sideral. Até porque o uso correto do livre-arbítrio, das nossas melhores escolhas, é que contribui realmente para definir o grau de evolução em que nos encontramos. Dessa forma, se aqueles espíritos estão num estágio mais adiantado na caminhada evolutiva, certamente souberam aproveitar melhor as experiências que vivenciaram em suas encarnações. Por certo, se dedicaram com mais afinco, com seu maior esforço na busca de conquistar as suas virtudes, independentemente da quantidade de vezes que já estiveram de passagem pela escola da vida. E esse aspecto interessante que, de certa forma, está também retratado na parábola, quando Jesus falou. De novo, abre aspas. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Ou seja, se nós não somos capazes de transformar os nossos talentos em ações produtivas que possam provocar ou estimular o nosso próprio crescimento e também o de outras pessoas, não somos dignos de receber mais talentos. Isso nos leva a entender que é necessário evitar a ideia do desperdício. Não importa qual a quantidade e nem a espécie de talento que você tem, todo e qualquer talento pode e deve ser multiplicado. O que não devemos fazer é perder tempo imaginando que talvez não sejamos capazes de transformar em bons resultados aquilo que nos é concedido. Não devemos ser paralisados pelo medo. Se Deus nos entregou um talento, vamos fazer dele aquilo que está ao nosso alcance. Aliás, o medo é um outro aspecto importante que podemos destacar na parábola, quando, de alguma forma, é mencionada a atitude daquele servo que recebeu apenas um talento. Vamos lembrar, abre aspas, temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Fecha aspas. Aquele servo simplesmente ficou com medo de perder o que havia recebido e fugiu de sua responsabilidade. Mas, ainda que isso tenha acontecido, vamos pensar uma coisa. Será que Deus iria castigar o servo caso ele tivesse tentado multiplicar o talento recebido e por qualquer razão o tivesse perdido? Certamente que não. Em primeiro lugar, porque Deus não pune ou castiga. Isso é fato. Deus não pune ou castiga nenhum dos seus filhos. As circunstâncias ruins que todos nós enfrentamos e invariavelmente chamamos de azar, vida difícil, karma ou qualquer outra denominação que queremos dar, são frutos daquilo que nós próprios produzimos. Temos que lembrar que nós somos os artífices da nossa vida. O futuro será o resultado daquilo que fazemos hoje. Em segundo lugar, Deus certamente reconheceria que houve a atitude do servo em, pelo menos, tentar multiplicar o talento que foi confiado a ele. Haveria naquela ação, sem dúvida, a melhor das intenções, ao contrário da inércia, que não levou a resultado algum. O erro é apenas a consequência da inaptidão ou da incapacidade do espírito que ainda está imperfeito e que também está em processo evolutivo.
E quem de nós é diferente disso no estágio em que estamos hoje? O erro, ele vai demonstrar que não houve medo em tentar, que houve sim proatividade e atitude, e isso é reconhecido por Deus. Tanto é que Ele nos permite reencarnar quantas vezes forem necessárias para que o aprendizado seja obtido. O tempo e a forma é que dependem exclusivamente de nós. Pode ser rápido ou lento, com dor ou com amor. É importante que sempre lembremos que Deus quer que sejamos capazes de caminhar com as nossas próprias pernas. Isso porque Ele nos ama incondicionalmente e, com certeza, nunca vai nos abandonar. E o resultado desse final do encontro de contas? Que tipo de ensinamento ele nos traz? Deus nos oferece tudo aquilo que precisamos para evoluir. Temos os ensinamentos trazidos por Jesus, temos a nossa religiosidade, que diferentemente da religião é interior, é individual e cabe a nós desenvolvê-la. Temos também o principal, que é a centelha divina dentro de nós. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos o nosso livre-arbítrio e todas as escolhas nos são permitidas. E é essa autoridade espiritual desenvolvida numa base sólida de moralidade que vai nos levar a praticar o bem e a desenvolver as nossas virtudes, tanto da caridade como do amor ao próximo. Essa parábola vem nos revelar diversas verdades e ensinamentos. Ela pode até parecer um pouco dura quando Jesus disse, abre aspas, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Fecha aspas. Por um lado, podemos entender que esse era o termo talvez necessário para os homens daquela época, dado ao estágio evolutivo que se encontravam. Por outro lado, faz soar a todos nós como uma grande advertência para os que não dão valor às coisas espirituais, para aqueles talvez que não se esforçam em aproveitar o seu tempo de encarnação, aprimorando e desenvolvendo virtudes essenciais. A esses, certamente restará encarnar quantas vezes forem necessárias, talvez várias reencarnações, enfrentando novas provas e expiações até que seja alcançado o aprendizado. Bom, muito bem. Trazendo a perspectiva da interpretação para a nossa realidade, para o nosso mundo real e cotidiano, precisamos avaliar se essa advertência de Jesus, que eu acabei de falar, vamos tentar avaliá-la através de um ponto inexorável que a própria parábola nos traz. E que ponto seria esse? A hora do acerto de contas. Este é um momento inegociável. Não existe possibilidade de postergar. O nosso acerto de contas, da mesma forma como ocorreu na parábola, chegará a nós com toda certeza. Mas não sabemos quando. E nesse sentido, cabe deixar aqui algumas reflexões para todos nós. Como será que estamos aproveitando a divina oportunidade da nossa encarnação? Estamos nos esforçando de verdade em busca do nosso aprimoramento? Será que estamos empregando os nossos talentos da melhor forma possível, como é esperado por Deus? Como estamos utilizando a nossa inteligência, o nosso conhecimento já adquirido? Será que estamos ajudando o nosso próximo a se desenvolver também? Será que estamos realmente preparados para o dia do acerto de contas? Queridos irmãos, eu gostaria de finalizar neste momento os comentários
direcionando um pedido especialíssimo a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre e nosso grande educador. Que todos nós possamos assumir no íntimo dos nossos corações o compromisso de empenhar todo o esforço possível na busca de obter conhecimentos morais, de desenvolver conhecimentos morais e assumir a postura de transformar todo esse conhecimento em sabedoria, de transformar o aprendizado em resultados, em ações práticas e, por que não, em ações talentosas. Que Deus nos ampare sempre e que Jesus continue nos inspirando com os seus exemplos de sabedoria a promovermos o bem e a dedicar o amor ao próximo. Graças a Deus. Bem, caros irmãos, como disse no princípio, em todos os nossos encontros virtuais ou presenciais, iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então, convido a todos, mais uma vez, a fechar os nossos olhos, tentando mentalizar os bálsamos de luz e de amor que o plano espiritual certamente estará jorrando sobre todos nós enquanto oramos, pedindo que estes bálsamos sejam também jorrados sobre o nosso planeta e sobre toda a humanidade que muito necessita. Pai, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça, Mestre Jesus, nosso modelo de amor e governador do nosso planeta, queridos espíritos superiores e amadas falanges espirituais que estão sempre nos acompanhando, todos nós juntos louvando a Ti, Pai Criador. Agradecemos pela oportunidade da vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas principalmente, Pai, por nossa saúde. Pedimos que essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas a todos os nossos irmãos que estão enfrentando as dificuldades advindas dessa pandemia que tanto tem afetado a nossa saúde física e mental. E assim, humildes e felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao fim desta apresentação. Agradecemos a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos todos vocês em nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.